livros na estante, lendo Pitch Sofia pela primeira vez, parte 4, e diário de leitura número 24. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontra aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e também com a primeira pessoa que você pensou ao chegar aqui. Vamos continuar diretamente de onde paramos, que é o plano psíquico. O plano psíquico é também chamado de mistura, porque sua substância é uma mistura de luz e de ilê, a matéria sutil, astral. Este plano corresponderia ao plano mental concreto da teosofia. Também está dividido em 3 subplanos. Na região da direita encontra-se Sabaoth, o bom, com 5 regentes planetários e 360 poderes ou decanos. Lembrando que vai estar na tela de quem estiver vendo pelo YouTube a continuação de todos os sistemas, todos os planos e o que estão dentro de cada um deles. Como será visto, Sabaoth, o bom, é a correspondência neste plano mental concreto, do grande Sabaoth, o bom, emanação atuante na região da direita do plano mental abstrato. Os 5 regentes planetários e os 360 decanos são seus instrumentos para operar as limitações impostas pelo tempo e pelas formas, neste plano concreto, aos conceitos ideados no plano abstrato. Na região do meio encontra-se o pequeno Ial, o bom, e a Virgem de Luz. Essa entidade ocupa uma posição central no julgamento das almas, talvez como a voz da consciência de cada indivíduo no sentido microcósmico, agindo como reflexo do Salvador gêmeo no plano superior, o tesouro de luz. Ela é assistida por 7 virgens de luz, 15 auxiliares e 12 ministros. Pelo que eu entendo, é como se a gente tivesse o caminho desde a fonte criadora até chegar em cada ser individualizado, né? O nosso eu, o eu de cada um. Então, continuando. Na região da esquerda do plano psíquico, também conhecida como a região da retidão ou a região do 13º íon, encontra-se o grande ancestral invisível e seu par, Barbelô, e 3 grandes poderes tríplices. Os 2 primeiros poderes tríplices emanam 24 invisíveis, dentre os quais Piste Sofia e seu par, Jesus, sendo ela a projeção mais baixa dessa parte. O terceiro poder tríplice, conhecido como o autocentrado, é o vilão da história, representando o egoísmo, o ego inferior, volúvel, ambicioso e presunçoso, que se alia às emanações inferiores dos 12 íons. Quando eu falo íon, eu meio que falo do inglês, mas está escrito éons, com a letra E, não com I, né? Porque também tem os íons do lado da química. Mas aqui são 12 éons. Vou melhorar, vou ler mais aportuguesado, para a gente entender e até ver como que escreve. Então, esses 12 éons que se aliam às emanações inferiores no plano ílico, eles também são as paixões materiais do homem. Tem-se aqui mais uma correspondência com a tradição oriental. O mental concreto alia-se às emoções, kama, manas, governando a personalidade do homem, do mundo. Aqui também a gente pode lembrar daquelas divisões da psicanálise de ego, superego, id, né, para correlacionar com outras formas de entendimento do que somos, né, a nossa mente. Que ele fala da mente inferior, da mente superior, da consciência. Então,
O plano seguinte é o ílico ou sideral, que corresponde ao plano astral, ou das emoções, desejos e paixões. Neste plano encontram-se os 12 êons, bem como o grande poder com cara de leão, emanado pelo autocentrado, com o fito exclusivo de atormentar Piscis Sophia e retirar o poder de sua luz, provavelmente uma referência ao poder do egoísmo, do eu. Outro subplano é o da providência, aquele em que os agentes do karma operam a construção dos veículos inferiores, com seus regentes e anjos. Há ainda o subplano da esfera, também com regentes e anjos. Toda essa divisão e explicação me lembrou também do livro do Enoch, que lá também ele descreve como é o cosmos do planeta, como que é Deus, os astros. Também fala de fenômenos da natureza também como sendo realizados, administrados por seres, ou vamos dizer, seres evoluídos como anjos, etc. E se você ainda não escutou o livro de Enoch e tem curiosidade, fica de recomendação. O plano material, formado de matéria mais densa, é o grande palco do drama da alma. A nível macrocósmico, trata-se da Terra, o mundo dos homens, e a nível microcósmico, do corpo físico. Neste plano, vemos mais uma vez a divisão em 3 grandes regiões: o firmamento, provavelmente o corpo etérico, que configura, em termos energéticos, o corpo físico denso; o mundo, ou cosmo, dos homens; e o submundo, que por sua vez apresenta 3 subdivisões: Orcus, ou a mente, caos e escuridão exterior. Esta última parece corresponder à aterrorizante 8ª esfera, a qual poucas referências são feitas na literatura esotérica. Assim, cada plano é um reflexo do plano superior, com as limitações oriundas do acréscimo da matéria deste plano. Em cada plano encontramos 3 regiões e 12 ou 24 emanações ou entidades. As 3 subdivisões de cada plano refletem um sistemático e harmonioso esquema básico do plano divino de manifestação. Direita é sinônimo de superior e esquerda de inferior. A direita parece ter a função ideadora, criando arquétipos. O meio é a mantenedora, que dá sustentação e administra as funções ou objetivos estabelecidos para aquele plano. E finalmente a esquerda é o ator, ou agente que busca realizar as metas implícitas no arquétipo, agindo como elemento de ligação com um plano inferior, no qual atua de forma dinâmica. Poderíamos imaginar as entidades destas 3 regiões como pai, mãe e filho, simbolizadas também pela semente, pelas condições para sua germinação, nutrição e sustentação, e finalmente pelo produto final, o fruto. Este, por sua vez, provê a semente para a realização de mais uma etapa da obra do pai no plano que lhe está abaixo. O papel representado pelo meio, às vezes, parece um tanto confuso. Para compreendê-lo, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, que o meio representa, na linguagem simbólica da tradição sabedoria, a relação de união entre os extremos, servindo, neste caso, como ponte ou antakarana. No sentido cosmológico, seria o fator de ligação entre espírito e matéria. Em segundo lugar, o termo é utilizado para representar 2 espaços na cosmologia de Piscis Sophia, a região do meio, em cada um dos planos de manifestação, e o plano psíquico, mental concreto, que exerce papel de ligação entre os planos mental abstrato e astral, ou, para usarmos a linguagem de Piscis Sophia, entre os planos espiritual e ílico. Lembrei também do espiritismo. Tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, o perispírito seria o meio. Talvez, se alguém também estudou sobre o espiritismo, pode fazer essa correlação. Portanto, o meio, num sentido mais amplo, oferece as condições de intermediação para que o arquétipo se manifeste
de fato, ou seja, as condições facilitadoras de transição, direcionando a energia do alto para a sua manifestação num nível inferior. Porém, o meio também oferece as condições de transição, o retorno do inferior para o superior, na etapa evolutiva. E essa função intermediadora é exercida tanto dentro de cada um dos planos, como entre os diferentes planos da manifestação, pois cada plano é um elo entre o que está acima e o que está abaixo. No sentido microcósmico, a alma é este elemento intermediador, primeiramente levando a luz do alto até a matéria mais densa e, posteriormente, oferecendo o caminho de retorno da centelha divina aprisionada na matéria, para a fonte una. Olha que interessante. Partindo do ensinamento nos livros de Kardec, o espírito, vamos supor, o espírito visualiza, cria, vamos falar de cria o perispírito, que é esse meio que vai dar forma ao corpo. É como se o espírito fizesse ali com o perispírito um molde, né? Um molde sutil. E aí, esse molde ele é passado pro barro, digamos, que é o corpo físico. E aí a gente faz uma escultura com o que estamos hoje. E o espírito tem a sua história. O corpo tem o seu DNA. Então, todas as transformações que a gente faz na existência em que estamos, seja evolução, seja estagnação, seja de repente manifestar uma doença ou a cura de uma doença, todas essas informações elas são passadas para o perispírito, que quando chega ao final da vida, por exemplo, esse perispírito ele volta para o espírito. Tipo uma matrioska, aquelas bonequinhas, né? Uma dentro da outra. A grandona seria o espírito ou a fonte criadora, e aquela pequenininha seria a gente aqui. O corpo. Ou aqui no caso, aqui ele está falando de matéria mais densa. A alma, que é o intermediador, seria o perispírito, ou as camadas do meio, né, da matrioska, se a gente pensar em 3. Ou várias, e o espírito, ou a matrioska maior zona, aqui está chamando de fonte una, que pode ser Deus, a fonte criadora, o universo, dependendo, ou o próprio homem, dependendo da crença de cada um. Então, continuando. A região da direita parece ser o ideador e criador das entidades no seu plano. O grande ideador de toda manifestação, como já vimos, é o Logos, que se encontra na região da direita dos mistérios do inefável, a fonte ou essência do grande plano divino. No Tesouro de Luz é dito que eu, 3 outros seres não nominados e Melquisedeque são os progenitores das 5 árvores. Ora, as 5 árvores representam as 5 raças raízes, já manifestadas. Portanto, eu, conhecido apropriadamente como o primeiro homem, seria o Manu, da primeira raça raiz, o Adão mítico, e Melquisedeque, o Manu da 5ª raça, a atual. A sabedoria oculta ensina que o Manu estabelece o arquétipo da raça, dando início à sua manifestação no mundo e dirigindo ao longo dos milênios sua progressiva evolução através de 7 sub-raças. Porém, o Manu estabelece somente o arquétipo, que é um conceito abstrato e sintético inerente ao mais alto subplano do plano mental abstrato. A progressiva materialização deste arquétipo fica a cargo de outras entidades em planos inferiores, sendo a primeira delas Sabaoth, o Bom, regente da região da direita no plano psíquico, mental concreto. É por isso que Sabaoth, o Bom, é referido como pai do corpo material de Jesus, pelo fato de ter provido a matéria pura com que seu corpo material, o corpo mental concreto, foi então formado por Barbelô, na região da esquerda do plano psíquico.
Vale lembrar que no plano material o firmamento tem um papel modelador semelhante, pois representa o corpo energético ou vital que estabelece o corpo físico do homem, moldando-o e condicionando-o. O Manu é uma palavra sânscrita que representa o ser primordial, criador de cada grande raça raiz. As raças raízes são os grandes grupos humanos que vivem ao longo das eras, manifestando progressivamente aspectos básicos do ser humano em evolução. Atualmente estamos na quinta raça raiz, cujos primórdios, de acordo com a tradição sabedoria, remontam a mais de 1 milhão de anos. É dito que o objetivo final do plano divino para a humanidade só será alcançado ao final da sétima raça raiz. Então, temos muita evolução pela frente. Isso aqui eu tô lendo as rodas. Tô lendo as notas do rodapé. Então, na verdade, continuando, Jesus é apresentado como tendo 3 pais. Isto não é surpreendente, pois como Jesus simboliza o eu superior, com sua natureza tríplice, cada uma teria um arquétipo ou genitor. Quando Jesus fala em nome do primeiro mistério, seu pai é o inefável. Como Salvador, seu pai é eu. E como pai de Piscis Sofia, seu pai é Sabaote, o bom. As entidades da região do meio, em cada plano, parecem ser os administradores ou mantenedores das funções estabelecidas para aquele plano. Assim, no plano dos mistérios do inefável, o primeiro mistério voltado para dentro, Atma, ou o espírito que tudo permeia, é o protótipo da unidade que sustenta toda a manifestação. No plano do tesouro de luz, equivalente ao mental abstrato, o Salvador Gêmeo parece ter a importante função de respaldar com sua luz o aspecto inferior da mente do plano psíquico. Isto é insinuado na interessante história contada por Maria, a mãe de Jesus, sobre o espírito gêmeo de Jesus, que o procura na infância e que o abraça e beija, unindo-se a Jesus, tornando-se com ele um só ser. O conceito de alma gêmea, tão corrente nos dias atuais, provavelmente origina-se deste conceito, a alma unindo-se ao seu aspecto superior. Esta é provavelmente a etapa mais crítica da senda espiritual, a construção da ponte entre o plano mental concreto e o mental abstrato. Antakarana dos Vedantinos, ou, na terminologia de Pisofia, a ligação do plano psíquico com o plano espiritual. No plano psíquico, equivalente ao mental concreto, a principal entidade na região do meio é a Virgem de Luz, que tem o papel de juiz das almas quando estas saem do corpo. Dependendo deste julgamento, as almas são entregues aos regentes para serem castigadas por seus pecados ou enviadas ao tesouro de luz. Além de ser uma entidade macrocósmica, a Virgem de Luz pode ser identificada no interior do homem, como a voz da consciência, um verdadeiro juiz absolutamente imparcial que julga a alma após a morte do corpo físico, determinando seu paradeiro subsequente. Portanto, a atuação educativa e retificadora da Virgem de Luz possibilita que, a longo prazo, a alma alcance aquele estado de perfeição que lhe foi determinado desde o princípio. No plano ílico, equivalente ao plano astral, esta posição central é ocupada pela providência, responsável pelo condicionamento dos corpos inferiores dos homens que devem nascer no mundo, de acordo com seus méritos, refletindo, portanto, seu karma. Como o assédio dos regentes ocorre dentro do escopo de atuação de Kama, Manas, a mente concreta unida às emoções e aos desejos, a providência é responsável pelas tendências ou predisposições de cada homem que o tornam especialmente vulnerável a certas quedas. No plano material, a posição intermediária é o mundo dos homens, cujo aspecto microcósmico é o corpo físico. Esta região oferece todos os elementos de sustentação para a realização do que Dante chamou de a Divina Comédia, ou seja, oferece o palco onde se representa o ato central do drama da peregrinação da alma. A região da esquerda parece ser o elemento dinâmico de ligação e orientação das atividades
do plano que lhe é imediatamente inferior. É como se o filho de um plano assumisse o papel de pai no plano seguinte. Simbolicamente, no fruto encontra-se a semente. Assim, vemos que o primeiro mistério voltado para fora, que está no terceiro espaço dos mistérios do inefável, é extremamente ativo na administração do tesouro de luz, e até mesmo dos planos inferiores. Os 12 salvadores, que se encontram na região da esquerda do tesouro de luz, são as entidades que dirigem as atividades salvíficas das almas no plano psíquico. Por sua vez, o autocentrado, a última entidade da região da esquerda no plano psíquico, a região do 13º Eon, é o principal agente na orientação das atividades dos 12 Eons do plano abaixo, que constantemente afligem Piste Sofia, a alma, procurando retirar sua luz. Neste particular, o autocentrado, que é a personalidade egoísta, a principal responsável pela constante tentação da alma, atraída pelo mundo material, poderia ser comparado ao demônio mítico que combate as forças da luz, procurando manter a alma prisioneira das trevas. Como são muitas informações, e pelo menos dessa maneira eu nunca tinha visto essa divisão. Geralmente a gente ouve falar da divisão 3, né? Corpo, mente e espírito, ou 4, corpo, mente, emoções e espírito, ou 7 chakras, né? O chakra básico, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Esses 7 chakras também eles chamam às vezes de 7 corpos, que ali tem mental inferior, mental superior, como ele tem falado aqui. E são muitas informações. Então eu vou parar por aqui para poder continuar na próxima leitura com a riqueza da nomenclatura e do simbolismo, ainda na introdução. Então, para a gente entender esse livro da melhor maneira possível quando chegar nas partes, né, os desafios de Piste Sofia, né, da alma da jornada da alma, né, encarnando na Terra. Depois as conversas de Jesus com os apóstolos e também com Maria Madalena, que é um personagem que parece que aparece bastante, é muito importante nesse livro. E quando ele fala de microcosmos, macrocosmos, eu lembrei também do livro do Caibalion, que ele vai vir na sequência. Então já estou dando spoiler da próxima leitura. Mas até chegar lá ainda tenho aqui muitas páginas. Mais de 150 páginas. Um documento de... Estou lendo no computador, né? Então, vamos juntos nessa jornada de Piste Sofia, abrirmos nossa mente um pouco mais, e todo conhecimento que a gente adquire, ele não pesa, e quando a gente precisa dele, ele vem, porque a gente passou por ele, então de certa forma a gente vai chegar em tudo que a gente estuda, em tudo que a gente lê. Claro que umas coisas mais, outras menos, vai muito da inspiração de cada um. E eu gosto muito, por exemplo, de desenvolvimento humano, de como eu posso entender tudo que esse eu representa em todas as formas possíveis, desde a física até a espiritual, passando por o meio aí, né? Mente, emoções. Outras pessoas acreditam muito na parte física, na natureza. Outras no coletivo, né? Na sociologia, na psicologia. Eu gosto de transitar em tudo que fala do que explica a minha existência, do que explica a nossa existência e de como a gente pode fazer dessa existência algo que valeu a pena, sabe? Que vale a pena.
porque a vida vale a pena. E a gente recebeu a vida de uma forma tão especial. Foram infinitas pessoas que vieram antes da gente para que a gente pudesse estar aqui e que tenha suas histórias e que passaram por dores e por amores, assim como cada um de nós. E se eu não tenho capacidade de saber tudo sobre essas que vieram antes de mim, então como seria saber o máximo possível de mim mesmo? Então, continuamos Bicho Sofia, parte 5, no próximo episódio. Até lá!